Começa agora o Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu sou o Samuel Marques e hoje estão de volta aqui comigo os meus colegas de Escola do Legislativo, Roberto Franklin e Patrícia Loureiro. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem, Samuel e ouvintes do Câmara Explica? Tudo ótimo. Oi, Patrícia, tudo bem? Olá, Samuel, tudo bem? Se você está ouvindo o Câmara Explica pela primeira vez, o Roberto é diretor da Escola do Legislativo e a Patrícia é técnica legislativa na escola. O nosso assunto de hoje é bastante polêmico. Se você anda sentindo o bolso doer, fique atento porque hoje nós vamos falar sobre tributos. É isso mesmo, sobre tributos. Então, aumente o volume porque se você não sabe o que é isso, daqui a pouco vai estar sabendo. Esse é o Câmara Explica. Vamos direto pro assunto porque isso aí mexe com o bolso de todo mundo. O que são tributos de forma geral, Roberto? Olha, Samuel, fique claro agora para os ouvintes, nós vamos usar uma terminologia mais simples o possível para que a população possa entender efetivamente o que é um tributo. Nós vamos evitar palavras que exigem conhecimento técnico para que todos possam ter conhecimento da matéria. Na verdade, o que caracteriza tributo? É toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e, obviamente, instituída em lei. Traduzindo isso tudo, é todo pagamento em pecúnia, em valor obrigatório que você faz para o poder público, não decorrendo isso de qualquer ato ilícito. Então, pagamento, uma contribuição, que o próprio nome já diz, contribuinte, que nós, enquanto cidadão, fazemos aos órgãos públicos de forma obrigatória em moeda cujo valor nela se possa exprimir. As pessoas comentam muito, Roberto, que o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Vamos passar então para as espécies tributárias para nós entendermos de onde vem isso. São 5 espécies, certo? Impostos, taxas, contribuições especiais, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios. Quais são as diferenças entre essas 5? Olha, Samuel, é importante que se diga que a gente mais escuta é as pessoas usarem a expressão: nós temos uma carga de impostos excessivas no nosso país. Na verdade, nós temos uma carga tributária. Eu já vi isso em diversos setores da mídia nacional, esse tipo de expressão. Na verdade, o gênero é tributo e nós temos 5 espécies tributárias, que é importante que a população saiba a diferença de cada uma. Nós temos os impostos, que todo mundo generaliza como tudo e não é a verdade. Os impostos é uma espécie do gênero tributo. Nós temos as taxas, que também é um tributo. Nós temos a contribuição de melhoria, como você disse. Nós temos o empréstimo compulsório e a contribuição social. Então, você colocou muito bem. Nós temos 5 espécies tributárias. Na verdade, essas 5 espécies tributárias, no caso dos impostos, elas são, pela competência tributária, subdivididas na Constituição para a União, Estados e municípios e Distrito Federal. Cada ente da federação tem a sua carga tributária específica. O que é um imposto, então, como você me fez a pergunta? Um imposto é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma situação, independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou melhor dizendo, o imposto ele é cobrado com a existência de um fato gerador previsto em lei. Ué, Roberto, o que é fato gerador? Fato gerador é o elemento que faz nascer a obrigação tributária. Ou seja, no momento em que cometemos uma hipótese prevista em lei, automaticamente cometemos o fato gerador. Traduz isso para a população. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho um veículo, nunca tive um veículo automotor. E, na verdade, então, eu não pago IPVA. Por que eu não pago IPVA? Porque lá na lei, abstratamente, está previsto que ser proprietário de veículo automotor gera, em tese, o pagamento de IPVA. Enquanto eu não for proprietário de veículo automotor, eu não vou pagar IPVA, que é um imposto. Nesse exemplo que eu estou dando, você só vai pagar IPVA se você for proprietário de qualquer veículo automotor, porque o fato gerador está lá previsto em lei, está abstratamente previsto em lei. Quando eu cometo aquele elemento que chama-se fato gerador previsto em lei,
gera para mim uma obrigação tributária, que seria, no caso, o pagamento do IPVA. Enquanto eu não cometer isso, eu não vou pagar IPVA. Então, fato gerador é o quê? É o elemento que faz nascer a obrigação. Ou seja, no momento que cometermos, isso que está previsto em lei, gera para mim uma obrigação tributária. Ponto. Isso é fato gerador. Eu só vou pagar um imposto se existir previsão legal que o cometimento daquele fato gera para mim uma obrigação tributária. É interessante que a população saiba, todos os dias eu cometo uma série de fatos. Existem fatos que têm repercussão jurídica e fatos ou atos que não têm repercussão jurídica. No caso do tributo, tem que ser um fato que tem repercussão jurídica. Ou melhor dizendo, uma situação prevista em lei, se eu cometer aquilo, vai gerar para mim uma obrigação tributária. Isso é imposto. Em resumo, então, eu preciso ser o proprietário do carro para pagar o IPVA. Não significa que eu andando de carro com outra pessoa vou pagar o IPVA. Eu preciso ser o proprietário. Sim, o fato gerador fala ser proprietário. Então, só quem é o proprietário do veículo, como eu estou dizendo aqui. Agora, imposto é bom que se diga, porque quando eu for explicar taxa, imposto, você paga sem qualquer contraprestação do Estado para você. Você paga para entrar esses recursos para a manutenção da máquina administrativa e os interesses que a sociedade cobra do Estado. Os interesses sociais que a sociedade espera que o Estado venha exercer a favor dele. Então, só para complementar o que o Roberto estava falando, e para a população entender mais o que seria o imposto, eu vou citar alguns tipos de impostos aqui, além do IPVA, que o Roberto mencionou. O próprio IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, também é um imposto. Então, se você tem um imóvel, você também paga imposto. Por exemplo, se você vai adquirir um imóvel, você paga o imposto, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. E uma questão interessante também, que eu queria ressaltar, que o imposto de renda também é um imposto. No caso, tem um valor, um limite para quem vai pagar, mas são tipos de impostos que a população paga e previstos em lei. É interessante relembrar a questão do fato gerador, porque isso precisa ser pesquisado também pela população que tem interesse de conhecer um pouco mais, porque é um assunto um pouco mais complexo. A questão do IPTU, por exemplo, não adianta simplesmente você ser o proprietário, você não paga o IPTU uma vez só na sua vida. O fato gerador do IPTU é na virada de ano, você ser proprietário de um bem imóvel, de um lote, de um apartamento, de uma casa, de um sítio, na virada do ano, temos o fato gerador do IPTU. Esse fato gerador ele é ordinário, ele acontece por exercício financeiro. Cada exercício fiscal gera um novo fato gerador. Então a gente pensa que tá lá na festa de Réveillon, quando o relógio marca meia-noite, todo mundo fala ano novo, vida nova, mas na verdade era um ano novo e uma dívida nova, porque o fato gerador do IPTU acabou de acontecer, correto? No caso, o fato gerador é você continuar proprietário, só que você paga ele periodicamente por exercício fiscal. E vamos voltar então à diferenciação entre essas 5 espécies tributárias. Nós já falamos dos impostos e as contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimos compulsórios, vamos seguir nessa linha. Terminando o imposto, é um dinheiro que entra para os cofres públicos e vai ser revertido para a sociedade através da peça orçamentária. Então ele pode ser gasto em qualquer tipo de rubrica que lá prevista para gastar no setor público. É uma coisa, Samuel, se você me permitir, que é muito interessante, é que as pessoas têm comentários, às vezes, que não é pertinente. Muita gente acha que paga determinado imposto, e estou falando da espécie imposto, e vincula ele a uma contraprestação específica, e não é isso. Por exemplo, eu escuto muitas pessoas dizerem eu pago IPVA e essas ruas esburacadas, no caso do imposto do IPVA, ele não é feito para tampar buraco. O dinheiro pode até, no orçamento, ser revertido para isso, mas ele não é específico para isso. Então, quando você recolhe imposto, você está recolhendo para os cofres públicos, e lá ele vai ser remanejado na peça orçamentária os gastos inerentes ao poder público, é para sua manutenção em geral. Então isso é importante que as pessoas não vinculem imposto a uma contraprestação específica, porque isso é o quê? Agora entrando em taxa, que é uma outra espécie tributária, taxa é um tributo que tem como fato gerador uma contraprestação do Estado para o contribuinte. Expressa uma atividade estatal específica e não genérica. O que quer dizer isso? Eu pago taxa para o Estado me prestar
um serviço individual, não genérico, específico para mim. Quando eu quero uma certidão no poder público, eu vou lá no protocolo requerer certidão, eu tenho que pagar uma taxa. Para quê? O que é a taxa? O que ele vai me prestar? Uma contraprestação específica, que é o quê? O fornecimento da certidão que eu requeri lá no poder público. Então, você paga taxas para uma contraprestação específica, individual para você. Então, taxa é uma espécie tributária? É um tributo? É. Mas, diferentemente do imposto, a taxa é uma contraprestação específica. O imposto, não. O imposto você recolhe para os cofres públicos. É a grande diferença dos dois. Então, vou dar um exemplo aqui que as pessoas vão entender isso de uma forma melhor. Quando você vai tirar a carteira de habilitação, por exemplo, as taxas que você paga, você está pagando para quê? Você vai pagar uma taxa para que o Estado lhe preste o serviço. Qual é a contraprestação do Estado? O seu exame. Ele vai te examinar para, no final, lhe conceder a possibilidade ou direito de dirigir. Então, na verdade, quando você paga as taxas, sempre é uma contraprestação específica, individual e não genérica. Isso é a diferença de imposto e taxa. Já a contribuição de melhoria, ela é bem parecida com a taxa, o conceito de contribuição de melhoria. A contribuição é uma espécie tributária vinculada, tanto quanto a taxa, a uma atividade estatal. Até aí é o conceito de taxa. Entretanto, o que acrescenta nisso? A realização de uma obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Vamos traduzir isso. O poder público só pode cobrar contribuição de melhoria quando ele fizer uma obra que gera no seu imóvel uma valorização. Vamos supor que eu moro numa rua onde não tem pavimentação. É uma rua sem calçamento. Apesar de que hoje não pode mais aprovar loteamento sem infraestrutura, a gente sabe disso. Mas existem loteamentos antigos hoje na cidade que estão sem infraestrutura. Então vamos pegar uma rua que não tem calçamento. O poder público resolve calçar. Esse calçamento trouxe valorização para o seu imóvel? Óbvio que trouxe. Um imóvel que valia 50 mil vai passar a valer 70 mil. Tá? E essa valorização decorreu de uma obra pública? Sim. Então, na verdade, aquela obra que o poder público fez na porta da sua casa gerou valorização do seu imóvel. Consequentemente, ele pode cobrar uma contribuição de melhoria? Pode. Através de lei, especificando valores, toda a situação da cobrança. Então, na verdade, a contribuição de melhoria, ela tem muita similaridade com a taxa, mas ela só pode ser cobrada quando decorrer de uma obra pública que gerou valorização imobiliária. Então, em síntese até agora, nós falamos dos impostos, que ele tem uma função eminentemente fiscal, arrecada para esse dinheiro ir para os cofres públicos e ser revertido na peça orçamentária. Nós temos as taxas, que são uma contraprestação específica do Estado. Nós temos a contribuição de melhoria, que também é uma contraprestação, mas que tem sua particularidade da obra pública que gerou valorização imobiliária. Lembrando que é necessário ser uma obra pública. Não adianta, por exemplo, eu ter uma casa num bairro distante que não tem linha de ônibus e de repente o poder público coloca um ônibus passando por lá. É importante que tenha uma obra pública e não simplesmente uma outra situação como colocar o ônibus passando ou liberar para abrir supermercados, alguma coisa assim, não. Precisa ser uma obra pública. Sim, Samuel. Roberto, na conta de energia, então, tem lá uma descrição falando contribuição ao custeio de iluminação pública. Isso seria uma contribuição de melhoria? No tempo antigo, cobrava-se a taxa de iluminação pública. Como eu acabei de explicar o conceito de taxa, você verifica com contraprestação específica, individual e não genérica. Se você pegar a iluminação pública, qualquer cidadão que circular na rua beneficia dela. Não só quem mora em frente a ela. Se o cara vier lá de Rondônia e passar na porta da sua casa e sentar lá no passeio, ele está usufruindo daquela iluminação pública. Então, houve um questionamento na época a respeito da constitucionalidade da cobrança da taxa de iluminação pública. Então, a própria Justiça decidiu pela inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Tudo bem. O que os nossos deputados fizeram? Fizeram uma alteração no texto constitucional, transformando a taxa, para sair do conceito de taxa, criar a contribuição de custeio de iluminação pública, permitindo que os municípios regulamentassem isso. Então, eles regulamentaram, estão cobrando em forma de contribuição na conta de energia vinculada com as companhias de energia elétrica, para poder se transformar e constitucionalizou isso de certa forma. E hoje ela é constitucional, essa cobrança. Não está vinculada a uma contraprestação individual ou específica do Estado. É um tributo de competência exclusiva, essa contribuição aí que foi criada,
né, ela pode ser cobrada no artigo 149 da Constituição, ela foi acrescentada lá. Nós já falamos então sobre impostos, taxas, contribuições sociais, que também são chamadas de contribuições especiais, contribuições de melhoria. E temos mais uma que eu sei o que é, mas eu nunca vi isso acontecer, que é o empréstimo compulsório. O que é isso? Olha, Samuel, o empréstimo compulsório está muito em discussão agora. O governo federal está querendo implementar um empréstimo compulsório nessa época de pandemia. Na verdade, o empréstimo compulsório ele só pode ser criado, é chamado tributo extraordinário, ele só pode ser instituído em caráter transitório e restituível, pois só pode ser instituído por lei complementar também, é importante que isso diga. Existe um quórum de votação maior, e por dois motivos específicos. Quais são esses dois motivos? Para atender as despesas de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ou investimento público urgente de relevante interesse. Vamos pela primeira etapa, para atender despesas de calamidade, guerra externa ou sua iminência. Nós estamos vendo um período de calamidade, todos os municípios estão decretando o quê? Calamidade. Então, o que acontece? Poderia instituir? Poderia instituir um empréstimo. O engraçado é que a expressão empréstimo compulsório, quando você pede um empréstimo, a pessoa empresta se ela quiser. Mas no caso do tributo, como eu disse lá no conceito, é uma contraprestação compulsória, obrigado. O governo te obriga a emprestar para ele. Interessante. E depois ele vai te restituir isso. Que gracinha, né? Ele obriga a gente a emprestar, mas tudo bem. Isso não é o assunto aqui a discutir. Mas, na verdade, ele pode ser utilizado para isso. Né? Ele te obriga a emprestar para ele por um período e depois ele fala, depois eu vou te restituir quando ele determinou a restituição. Então, ele tem caráter transitório. Outra questão, ele pode ser instituído também para atender investimento público urgente de relevante interesse. Alguém poderia me perguntar, para qualquer obra ele pode instituir empréstimo compulsório? Não. Somente para obra urgente e de relevante interesse público. Alguém também poderia perguntar, o que seria urgente e relevante interesse público? Urgente é aquilo que não pode ficar sem. Relevante interesse público de extrema necessidade de vida ou morte. Eu só poderia instituir nessas questões. Eu acho que uma forma menos técnica e mais simples para a população é a forma que nós encontramos de explicar um pouco essa espécie tributária. O que eu quero dizer para a população, preste bastante atenção. A mídia, inclusive nacional, ela fala imposto para tudo. Imposto é uma espécie do gênero tributo. O tributo se subdivide em 5. Então você não paga só imposto. Eu costumo arrepiar quando eu escuto na TV as pessoas dizerem que nós pagamos uma carga de impostos elevada. Nós pagamos uma carga tributária elevada. Agora, os nossos impostos são pesados? São. Mas não é gênero. Ele é espécie do gênero tributos. Ainda tem 3 coisas que eu tô curioso para saber. A primeira delas é se o tributo só tem a função de arrecadar. Você já falou um pouco mais, mas explica um pouco mais pra gente, para ficar bem claro para quem tá nos ouvindo. Na verdade, tecnicamente, a função do tributo são 3. Eu quero deixar aqui claro que é óbvio que todo tributo vai arrecadar recursos. Mas existem 3 funções elementares que a gente pode classificar um tributo. Tem tributo que é só fiscal. Por exemplo, os impostos. Os impostos têm caráter, na sua grande maioria, não são todos, deixo bem claro, na sua grande maioria eles são fiscais. Mas existem impostos que têm caráter o quê? Extrafiscal. O que é fiscal e extrafiscal? Fiscal é quando o principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado. Ele visa arrecadar. Nós temos tributos que têm caráter eminentemente fiscal, que ele só arrecada recursos financeiros para o Estado. Alguns impostos, eles chamam extrafiscal. O que é isso? Quando seu objetivo principal é interferir no domínio econômico e, em segundo plano, fica a arrecadação. Eu não estou dizendo que o extrafiscal não arrecada, mas a função principal dele é intervir no domínio econômico. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro para a população. Eu tenho uma produção recorde de soja no país. O meu consumo vai ficar menos do que a minha produção. Eu preciso escoar esse produto para fora do país. Como que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar um tributo extrafiscal, por quê? Eu vou pegar a alíquota de exportação, posso abaixar a alíquota de exportação, tornar a minha soja, o preço da minha soja convidativo e competitivo lá fora, para que outros países comprem a minha soja. Então, quando eu mexi na alíquota do tributo de exportação, o que eu fiz?
eu intervir no domínio econômico. Eu preciso escoar essa soja, porque senão eu vou prejudicar toda a cadeia econômica do meu país, quem produziu soja, e eu vou ficar perdendo essa soja. Então, a intenção, quando você alterou nesse tributo extra fiscal aí, foi o quê? Foi você colocar essa soja para fora, vender. Então, eu tornei meu produto competitivo. Da mesma forma, o contrário. Quando eu quero impedir a importação de produtos lá fora, eu aumento a alíquota. Então, eu estou intervindo no domínio econômico para proteger as minhas empresas. Então, na verdade, a segunda função é extra fiscal. E a terceira é a parafiscal, onde o tributo é cobrado para custeio de atividades, em princípio, né, que não integram as funções públicas. Por exemplo, a Previdência Social, quando ela cobra a contribuição social. Se vocês não sabem, a contribuição social previdenciária é um tributo, mas ela é um tributo com função o quê? Parafiscal, para a manutenção exatamente da Previdência Social. Essas são as três funções, Samuel. Falando então um pouco sobre a competência tributária, ou seja, sobre quem pode cobrar tributos de quem. A questão é, o município, o estado, a União, quem cobra? A pessoa, para saber quem cobra o quê, quais impostos espécie tributária pode cobrar a União, quais impostos podem cobrar os estados, quais impostos podem cobrar os municípios. Mas é importante que se diga que nós temos três formas de competência. A primeira, a privativa, que só aquele ente pode cobrar. Nós temos tributos que são comuns, que os três entes da federação podem cobrar, estado, União, município, distrito, no caso. E nós temos um chamado tributo residual, tecnicamente não é interessante para a população. Então, eu vou falar por que não é. Porque só aquilo que ainda não existe pode ser criado. Então, vamos falar dos tributos o quê? Privativos e comuns. Que cada um pode cobrar como comum são que todos podem cobrar. Então, na verdade, todos podem cobrar o que é taxa e contribuição de melhoria. São os comuns de todos. Agora, privativos, você vai na Constituição Federal e ela distribui essa competência. E aqui, Samuel, é uma coisa muito interessante. Quando eu falo para os meus alunos na faculdade, eu gosto muito de deixar isso claro. Quem tem a maior arrecadação é a União. Se você vê a carga de tributos que a União pode privativamente cobrar, você vai vendo que para o Estado são 3, para os municípios são 3 privativos. E para a União são diversos privativos. E o que me chama a atenção, e eu sou municipalista de cadeira, é que quem que efetivamente existe, quem que efetivamente produz, são os municípios. O Estado e a União são entes abstratos, são figuras legais criadas por lei e que, na verdade, concentram nas suas mãos a maior arrecadação tributária. Por isso que os municípios e estados hoje andam de pires na mão, porque a União, aos poucos, foi aumentando as obrigações sociais dos municípios e dos estados e foram segurando na mão os recursos financeiros. Eu só fico um pouco preocupado porque quem existe efetivamente são os municípios. Se você pegar território nacional todinho, são divididos em municípios. Aí criaram a figura Estado, criaram a figura União e concentra-se os recursos na mão, principalmente da União. Mas, na verdade, se você pegar o artigo 153 da Constituição Federal, você vai ver o que compete privativamente à União cobrar. Imposto de importação, exportação, ITR, imposto de renda, IPI, IOF, imposto sobre grandes fortunas que, por vergonha nacional, até hoje não foi regulamentado. Ele existe, está na Constituição, só não é cobrado porque nossos congressistas ainda não regulamentaram a sua cobrança, que eu acho que da Constituição para cá já tem muito mais que maioridade para ser regulamentado. E seria bem mais interessante o imposto sobre grandes fortunas do que o empréstimo compulsório. É claro, mas aí não vou entrar nessa seara porque o nosso objetivo aqui não é questão política. Claro. Mas, na verdade, ele poderia já estar sido regulamentado. Empréstimos compulsórios, contribuição social, com exceção aquela da contribuição de custeio de iluminação pública, é competência da União também, contribuição social e imposto extraordinário. Se você pegar também os tributos privativos do Estado, você vai na Constituição, no artigo 155, ele fala quais são os 3 privativos do Estado. Depois os privativos do município também, que está no artigo 156. Ou melhor dizendo, respondendo por final a sua pergunta. Se você tiver dúvida qual tributo é de competência privativa de quem, você vai na Constituição, nesses artigos que eu acabei de mencionar, ele vai te dizer. Agora, interessante que nos artigos privativos da União, se você quiser saber o fato gerador, o Código Tributário Nacional, ele define o fato gerador de cada imposto a ser cobrado. Então, não se adivinha fato gerador. Fato gerador é previsto em lei e você tem que focar no texto legal
para conhecer o fato gerador específico de cada imposto. E agora eu quero perguntar para Patrícia. Nós já descobrimos quem cobra os tributos. Agora eu quero saber quem paga os tributos. Patrícia, quem paga tributos no Brasil? Então, Samuel, toda a população, independente do que compra ou não, ela paga tributo. Se a gente for olhar, por exemplo, na conta de água, tá lá em letrinha miúda, mas tem tributos incidentes sobre o faturamento. Aí, no caso, na conta de água, você já está pagando um tributo. Quem tiver curiosidade, é só pegar a conta de água e ir lá olhar. E uma coisa interessante que o Roberto falou, que é a questão dos municípios, que quem segura as pontas dos estados e da União, que quem efetivamente existe é o município. Eu peguei aqui em casa uma conta de um supermercado para olhar justamente a questão da incidência de tributo. E olha que interessante. Do valor que a gente paga na conta do supermercado, 5,33% desse valor é um tributo que vai para a União. 10,48% é um tributo que vai para o Estado. E qual que é o valor que vai para o município? Aqui na minha conta, nenhum. 0%. Não existe a tributação do que a gente compra no supermercado que vá para o município. Mas quem tiver a curiosidade também, pegue sua conta que tem falando a incidência do valor de quanto de tributo que a gente paga ao comprar alimentos. Então, a gente paga tributo o tempo todo até sem ver, vamos dizer assim. Ou seja, não tem escapatória. Se eu for ao bar da esquina e comprar um bombom, tem tributo embutido naquele bombom que eu comprei. Tem tributo. Só para a gente encerrar aí, uma coisa que a população tem que ter consciência, é que eu escuto muito, principalmente meus alunos, algumas pessoas comentando, a seguinte frase: nossa, quando eu ganhava menos, eu tinha mais recursos do que hoje. Olha, é importante que você saiba que o tributo acompanha, ele decorre privativamente da sua questão patrimonial. Quanto maior o meu patrimônio, quanto maior a minha renda, maior a minha carga tributária. Então, consequentemente, às vezes você começa a cometer vários fatos geradores diversos e gera para você uma carga tributária elevada, que isso pode comprometer, inclusive, a sua renda. Então, é importante que a pessoa saiba efetivamente que quanto maior o seu patrimônio, maior a sua carga tributária, e essa repercussão na sua renda, ela é efetiva. Então, assim, é importante que as pessoas tenham isso. Eu não tinha nada, ganhava isso, mas vivia muito melhor do que eu tenho hoje. Às vezes, é bom você fazer um balanço na sua questão patrimonial, verificar efetivamente o que é interessante você ter ou não, para que você tenha um equilíbrio fiscal e tributário melhor. É uma sugestão para a população, porque muita gente, às vezes, mantém um patrimônio que dá a ele somente o quê? Gastos tributários, e o retorno é mínimo. Então, às vezes, é importante a população analisar sobre isso também, que a Patrícia estava falando, que a gente paga tributo sobre tudo, mas é importante também que você saiba, quanto maior o seu patrimônio, ele deriva, 90% dos tributos derivam do seu patrimônio. Se você observar os fatos geradores, você vai ver isso. É importante que você controle. Muita gente pensa assim: quero comprar um imóvel. Tá bom, mas você sabe que se você comprar um imóvel, você vai ter mais tributos sobre ele. Eu quero ter 2 carros. Tudo bem, não tem problema, é um direito seu, mas saiba que sua tributação também vai aumentar. Bom, muito obrigado, Roberto, pela sua participação no episódio de hoje do Câmara Explica. Obrigado você, Samuel, por essa oportunidade. Gostaria de dizer que a escola vem desenvolvendo isso com o maior carinho. Nós também somos passíveis de cometer erros e falhas aqui nas nossas divulgações. Estamos abertos a correções e aos comentários, né, da população. É só entrar em contato. E é uma maneira que nós encontramos na escola, num momento difícil também, né, de levar conhecimento, instrução do Poder Legislativo à população, sempre com assuntos técnicos, assuntos de interesse social, de orientação social e informativa. Obrigado, Samuel, e até a próxima. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Samuel. E eu queria deixar para a população, se você tiver alguma dúvida, algum tema que a gente possa estar trabalhando aqui no Câmara Explica, no podcast, entre em contato com a gente. A sua sugestão é sempre muito bem-vinda e nós estamos à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer esclarecimentos. Você quer saber quanto o Brasil recolheu em tributos esse ano? Então acesse o Impostômetro. O Impostômetro faz uma estimativa em tempo real de quanto a União, os estados e os municípios recolheram até o momento com impostos, taxas, multas e contribuições. Lembre-se do que você aprendeu.
O impostômetro, então, não contabiliza apenas impostos. O nome é impostômetro, mas ele contabiliza impostos, taxas, multas e contribuições. O sistema leva em conta também juros e correção monetária e a margem de erro é de 2 a 3,5% para mais ou para menos. Você confere em impostômetro.com.br. E olha, de acordo com a estimativa do impostômetro, já passamos faz tempo de 1 trilhão em 2020. O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Dr. Deusdedit Afonso Carrilho, da Câmara Municipal de Divinópolis. Para não perder nenhum episódio, é importante você seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, TuneIn, Pocket Casts, Breaker, Radio Public, Overcast e Castro. O Câmara Explica está disponível também em nossa página na internet www.divinópolis.mg.leg.br/escola. Clicando em podcast, você encontrará os episódios do Câmara Explica e ainda poderá enviar um áudio sugerindo um tema que você quer que a gente explique. Não deixe de seguir o nosso Instagram, @elegesdiv. Se você não localizar pelo @, procure por Escola do Legislativo Divinópolis. Até semana que vem!